Então a ideia é o seguinte: ondo- ondulatória. Então vamos lá. Nós vamos ter alguns tipos de ondas. E o que que são ondas? Ondas são perturbações em algum meio, ou não necessariamente precisa ser um meio, mas de maneira geral vão passar por meios. Então, ondulatória é a parte da física que a gente vai estudar essa coisa que vai e vem. E nós temos vários tipos de ondas. Então, nós temos vários tipos de ondas, mas duas são mais importantes para a gente. Dois grandes grupos, vamos chamar assim. Nós temos os tipos de ondas que são ondas mecânicas e nós temos as ondas que nós chamamos de eletromagnéticas. Sabe a diferença entre as duas? Uma onda mecânica e uma onda eletromagnética? A diferença é o seguinte: a onda mecânica, ela precisa de um meio, como eu falei, né? A onda mecânica precisa de um meio para se mover. Um exemplo de uma onda mecânica. A gente tem o som. O som é um tipo de onda mecânica. Um outro exemplo de onda mecânica, nós temos a... Sabe quando tá, sei lá, tá passando um caminhão pela sua rua e você sente a tremedeira, tudo tremendo? Aquilo dali Uhum. nada mais é do que uma onda mecânica. Ah, ou sei lá, quando. Porque o som é o melhor exemplo, mas quando treme alguma coisa. Quando treme, é uma onda mecânica. E uma onda eletromagnética? Sabe um exemplo? O melhor exemplo de onda eletromagnética é a própria luz. Então, são ondas eletromagnéticas. Outro exemplo de onda eletromagnética, nós temos o Wi-Fi, a rádio, seja AM, seja FM. Nós temos mais o que? Wi-Fi, rádio, micro-ondas. São exemplos de ondas eletromagnéticas. Então, mecânicas, nós precisamos de um meio, meio material. É tipo também quando passa um carro com música e tipo a janela treme, essas coisas Isso assim. aí, isso aí. Então, essas coisas que tremem são ondas mecânicas. No caso de ondas eletromagnéticas, sem meio material, ou não precisa, ele não precisa de meio material. Ele se move no material, mas não precisa. Então, exemplo, se você gritar ah, no meio do vácuo, der um grito, nada vai acontecer. Você não vai ouvir som nenhum.
Por quê? No espaço não tem ar. E a gente só escuta por causa do ar. Porque, sei lá, aqui a Lana dá um grito, tá certo? Ela dá um grito. E esse grito ecoa pelo ar. Isso aqui no ar. Se você tá no meio do espaço, não vai ter ar para ecoar. Como não tem ar, o som não sai. Então, sem ar é sem som. Seu grito seria um grito sem som nenhum. Ah, acho que o desenhozinho ficou feinho, mas deu para entender mais ou menos o que eu tô querendo dizer, né? Aí vamos lá. Nós temos outra classificação de onda, que é as nossas ondas, elas podem ser transversais ou longitudinais. Qual que é a diferença? Transversais ou longitudinais. Isso aqui são os tipos de ondas, tá? Longitudinais. Classificação de onda. O que que são ondas transversais? Sabe quando você pega uma corda e bate ela no chão? O que que ela faz? Ela faz esse caminho assim, né? Então, a gente pode imaginar que é o seguinte. Deixa eu desenhar uma onda bem bonitinha aqui. Então, pensa no caminho dessa partícula aqui. O que que vai acontecer com ela? Ela vai ficar subindo e descendo. Porque ela vai fazer isso aqui, ó. Sobe, desce, sobe, desce. A minha partícula não vai para frente e para trás. Então, se eu pegar uma corda, se eu pegar um pedacinho da corda e fizer um risquinho vermelho e começar a bater a corda no chão, eu vou perceber que esse risquinho vermelho vai para cima e para baixo. Então, o movimento dele é um movimento assim, entendeu? É um movimento transversal, é um movimento para cima e para baixo. E os longitudinais? Longitudinal, ele vai ter um movimento na mesma direção, na mesma direção, ele vai se movimentar assim, ó. Teve um exemplo de uma onda longitudinal? Sabe aquelas molas de festa de criança? Aham, aqui, ó. Colorido? Isso, essas molinhas assim. Uhum. Vê se tem algum vídeo dela. O movimento dela. Ah, mola, movimento. Aqui dá pra ver bem o movimento dela. Então, olha como ela, quando ele bate, ela vai e volta. Ela vai e volta. Quando é uma onda transversal, ela não faz. Olha só, olha a diferença. Isso aqui é uma onda transversal. Então ela vai assim, ó. Uma onda longitudinal, ela vai no mesmo caminho. Por que que isso é importante pra gente? Ondas como som são longitudinais.
Ondas como a luz são transversais. A luz faria esse movimento caso ela tivesse alguma partícula, mas a luz não tem. Ah, então, nós podemos ter uma onda mecânica ou eletromagnética. Deve entender bem a diferença? Temos se ela é transversal ou longitudinal, que é uma outra diferençazinha que pode ter nas nossas ondas. E uma outra classificação da minha onda é se ela é unidimensional. Isso aqui não é tão importante assim, mas bidimensional. Exemplo, aqui nós temos a corda e outra, então, unidimensional é uma corda normal. Bidimensional é uma gota caindo no meio d'água. Sabe quando tem uma gota que cai na água e ela espalha assim? Então, seria isso aqui. Então, unidimensional e bidimensional. Aí vamos lá para outra informação importante. Nós temos algumas características na nossa onda que são interessantes da gente saber. Algumas informações sobre a onda. Então, deixa eu botar uma onda qualquer aqui. Então, se eu pegar a distância de uma crista até a outra, tá vendo aqui, ó? Uma crista até a outra. Ah, só para botar aqui que eu falei crista, mas eu não falei o que era crista, né? Crista é o ponto mais alto. Então, a crista da minha onda é o ponto mais alto da minha onda, onde ela bate lá em cima. Ao mesmo tempo, embaixo, nós temos o vale. Então, aqui é o vale da minha onda. Crista, parte de cima, vale, parte de baixo. Então, é assim que a gente fala. Então, a crista da onda é a parte de cima da onda. Vale da onda, parte de baixo da onda. E a distância entre uma crista até a outra, ou de um vale até o outro, a gente chama de comprimento de onda. Então, o comprimento de onda é a distância de uma crista até a outra ou de um vale até o outro. E como que a gente faz? Comprimento de onda é essa letrinha que a gente utiliza. Essa letrinha. Essa letrinha nós chamamos ela de lambda. Lambda. Assim, ó. Lambda. Então, comprimento de onda é a distância entre uma crista até a outra ou de um vale até o outro. Então, essa aqui é o comprimento de onda. Outra informação importante aqui que é interessante da gente comentar agora, que a nossa onda ela pode ser assim como ela também pode ser assim, ó. Vamos supor, Lana, que a distância daqui até aqui seja lambda, seja a mesma distância daqui até aqui. E faz sentido, acho que eles são mais ou menos parecidos, né? Mas qual a diferença entre elas? Pô, essa distância aqui é igual, só que ela parece estar esticada para cima, né?
Parece que eu peguei e estiquei. Ah, por quê? Nós chamamos essa esticada de amplitude. Então, se eu cortar a onda exatamente no meio, essa distância do ponto mais alto até a metade é chamada de amplitude. Amplitude e amplitude. Isso aqui é a amplitude da onda. Essa onda tem uma amplitude maior do que essa onda. Exemplo, na vida real, o que que seria isso? Seria o volume. Amplitude é o volume. Se eu tiver um volume muito alto, é uma amplitude muito alta. Um volume muito baixo, bem baixinha, é uma amplitude bem pequena. Essa é mais ou menos a diferença entre eles. Entendeu? Ah, então, amplitude, crista, vale, comprimento de onda. Última coisa que eu queria falar aqui, eu acho que é interessante da gente também comentar, é que nós temos uma formulazinha, que é bem importante, que é para a gente saber a velocidade dessa onda. Então, exemplo, sabe quando você está em um local muito aberto e você grita e você ouve o som voltando? A gente chama isso de quê? Quando a gente grita, por exemplo, a gente vê em filme, a gente grita numa caverna. Eco? Eco. O que que é o eco? O eco é o seguinte, tá você aqui, uma mãozinha na boca, e aqui dentro tá uma caverna. Tá uma caverna assim. Você gritou assim, ó, ó. O que que vai acontecer? O som parte vai bater e voltar. Só que apesar do som se mover bem rápido, ele não é instantâneo. Ou seja, eu falei aqui, por exemplo, em 1 segundo, e o som volta para mim em 3 segundos. Por quê? Porque ele não é tão rápido assim. Ele vai, bate e volta. Então dá, esse tempo de 2 segundos. Então a gente fala e só vai escutar o barulho daquilo que a gente falou 2 segundos depois. Então isso a gente chama de eco. Interessante que, por exemplo, morcegos conseguem se localizar só com eco. Com o barulho, ele consegue saber mais ou menos a distância de onde estão as coisas. É uma informação interessante, que é inútil, mas é interessante ao mesmo tempo. Então, o som, ele não se move tão rápido assim. Ele tem uma velocidade. E como que a gente pode calcular a velocidade do som? De duas formas. Ou mede distância daqui até aqui. Poxa, essa distância aqui é de 680 metros. Demorou 2 segundos para eu ouvir, ou melhor, 340 metros. Demorou 2 segundos para eu ouvir. Ah, então agora eu sei a minha velocidade. Divido um pelo outro. Mas tem outra forma, que é, se nós sabemos o comprimento de onda, nós temos uma outra grandeza que nós chamamos de período. Vou botar aqui, ó, período. É o tempo, basicamente. O que que é o período? Período é o tempo que leva para ele fazer um caminho desse. E a questão te dá um período.
Só que tem outra coisa que é importante que a gente utiliza mais do que o período, que é a frequência. Já ouviu falar de frequência? O que que é frequência? Frequência é quantas vezes algo acontece por um tempo. Então, por exemplo, é frequente, você fica doente com frequência? Ah, para saber isso, eu preciso saber quantas vezes você fica doente por um tempo. Então, frequência é isso. É a quantidade de vezes que algo acontece por um tempo. O que que eu quero saber? Eu quero saber a frequência de uma onda. Para saber a frequência de uma onda, eu tenho que fazer o seguinte: eu sei que o meu período, ele é o quanto tempo demora para dar um comprimento de onda, ou seja, ele faz um ciclo completo. Então a minha frequência é é o inverso disso. Porque se aqui é o tempo que demora para dar um ciclo completo, eu quero saber o contrário. Eu quero saber em um segundo quantos ciclos ele dá. Então, frequência e período a gente pode trocá-los assim. Um é o inverso do outro. Então, frequência é quantas vezes algo acontece em um segundo, e período é quanto tempo demora para dar um comprimento de onda. Então, um é o inverso do outro. Talvez tenha ficado um pouco confuso, mas acho que com o tempo essa ideia vai facilitar na cabeça. Então, então vamos ter uma fórmula muito importante para a gente trabalhar com isso daqui, que vai dizer para a gente que, lembra que velocidade é delta S sobre delta T. Nosso delta S, se a gente considerar que é o lambda, que é um comprimento de onda, então, se nosso delta S for um comprimento de onda, o nosso tempo vai ser um período. Por quê? Um período é o tempo que demora para fazer um comprimento de onda. Só que a gente pode substituir o período por F, ficando com uma formulazinha que você vai ver bastante, que é V é igual a lambda F. Então a gente vai utilizar bastante essa fórmula, você vai perceber no decorrer das aulas, a gente vai utilizar bastante essa fórmula para falar de velocidade de onda. Então, ele pode te dar uma questão assim. Ah, um, uma onda tem 3 centímetros de comprimento de onda e uma frequência de 10 Hz. Qual que é a velocidade? Aí, com essas informações, a gente consegue descobrir a velocidade. É bem interessante, assim, eu particularmente acho mais legal do que a última matéria que vocês estavam estudando. Essa parte de comprimento de onda e tudo mais. Até que deu para acompanhar, ficou difícil, o que que você acha? Consegui entender. Conseguiu entender? Tá perfeito. Aí vamos lá. Deixa eu ver se tem mais coisa aqui para falar que é interessante. Ah, eu vou botar aqui um valor, que é o valor da velocidade da luz. Vou botar o do som também. Do som é mais ou menos 340 metros por segundo. É mais ou menos isso daqui. Então, o som, ele anda 340 metros por segundo. Por que isso é interessante? Já viu, o que que seria um avião ultrassônico? Então, vou botar aqui, ó. Avião ultrassônico.
supersônico. O que seria um avião ultrassônico, ou um caça ultrassônico? É um caça que se movimenta acima de 340 metros por segundo. Exemplo disso, caça supersônico, perdão. Supersônico. Queria um vídeo. Não tem vídeo aqui não. Então é algo que se movimenta mais rápido. Aí ele gera isso aqui, ó. Isso aqui é na vida real. Por que que isso aqui acontece? Porque ele está tão rápido, mas tão rápido, que ele quebra aquilo que a gente chama de barreira do som. Vamos ver se esse vídeo aqui vai dar pra ver bem. Aqui, ó. Olha, olha o barulho que faz, faz um barulho muito alto. E outra coisa interessante, olha que o avião passa primeiro, depois a gente ouve o som, porque ele está se movimentando mais rápido do que o próprio som. Então, algo supersônico é algo que se movimenta acima da velocidade do som. Nós vamos ter também o ultrassom, por isso que eu falei ultrassônico. Ultrassom é parecido. Ah, exemplo de ultrassom é quando vai fazer aqueles exames. Quer ver o bebê, por exemplo? Quer ver o bebê, a gente utiliza ultrassom. Outro local que é utilizado ultrassom. Se você quer, você quer, tem lentes de óculos ou lentes de microscópios que tem que ser muito, mas muito limpinhas. Só que a água normal não limpa. O que que você faz? Você utiliza aparelhos ultrassônicos, que ele vai vibrar muito pequenininho, as vibrações serão muito pequenininhas e vão limpando, porque lembra que ondas mecânicas tremem. Então começa a tremer ele pertinho e limpa aquela camadinha de sujeira que tiver. Se você fizesse na mão, você não conseguiria fazer. Então é isso que a gente utiliza o ultrassom. Outra forma de ultrassom também é em navios. Então, navios, para ver se tem navios próximos, ele utiliza ultrassom para conseguir medir a distância. Exemplo de ultrassom. E outra velocidade que é importante da gente, pelo menos conhecer, não precisa gravar, porque na questão, se cobrar, vai te dar. É a velocidade da luz. Quão rápido você acha que é a luz em comparação com o som? Por exemplo, o som é 340 metros por segundo. Quanto que você acha que é a luz? Olha, se o som é 340, a luz deve ser um pouco a mais, né? Então, a velocidade da luz é essa daqui. Então, a luz tem 300 milhões de metros por segundo. Ou você vai ver, para não ficar esse número grandão, muitas das vezes você vai ver esse número aqui assim, ó. Ou essa é a velocidade da luz. Então, a gente consegue perceber que a luz é muito mais rápido. Muito mais rápido mesmo. A luz é quase 1 milhão de vezes mais rápido do que o som. O que a gente consegue perceber que, por isso que quando
tem um balão que está soltando fogos, ou até o próprio fogos que está distante da gente, ele estoura, a gente vê a luz, depois a gente escuta o som do estouro. Por quê? Por causa dessa grande distância que o som demora um pouquinho para chegar. Enquanto a luz é praticamente instantâneo, ela é muito rápida. A luz a gente não consegue passar dela, a velocidade dela é a velocidade limite. A gente não consegue chegar à velocidade da luz. O som a gente consegue chegar e passar, a luz não. Tá bom? O que que você achou? Achou fácil o conteúdo? Até agora? Eu achei melhor do que o outro. Ele é mais legal, ele é mais legal. Última coisa que eu queria falar, pra gente poder finalizar mesmo, é o que é o que? Então, por exemplo, lambda, nós utilizamos metros. Então, lambda em metro. Comprimento de onda, sempre em metro. Período, sempre em segundos. E a frequência? A frequência é o contrário do período, mas nós temos uma só para ela, que é o hertz. Já ouviu falar de hertz? Frequência, nós temos os hertz. E velocidade não muda. Velocidade continua sendo metros por segundo. Então, lambda hertz, lambda metros, frequência hertz, velocidade metros por segundo. E só para não ter nenhum erro, hertz é a mesma coisa de 1/segundos, porque lembra que eles são inversos. Hum, Aqui vai ter aqueles mesmos fenômenos, que eu vou só botar aqui porque a gente já os viu, que é a reflexão e a refração. O que é reflexão? É quando a minha onda bate e continua no mesmo meio. O que é refração? É quando a minha onda bate e muda de meio. Para a onda continuar funcionando. Na verdade, isso aqui é algo de onda, que a luz também tem, porque a luz também é uma onda. Então, isso aqui é uma característica da onda. Mas nós vamos ter outra coisa que é interessante, que a gente vai também trabalhar, que é o quê? Nós vamos ter a absorção. A gente vai ver, por exemplo, é, por que que o branco, ele é branco? Por que que o vermelho é vermelho? Vamos também ver polarização, dispersão, difração, interferência, ressonância. São algumas características que eu vou deixar para a próxima aula. Então, ou amanhã, ou na outra semana a gente entra e a gente vai trabalhando com essas características novas que a onda tem para a gente poder já estar preparado para quando chegar na matéria. Tá bom, Ana? Gostou? Entendeu? Pelo menos. Uhum. Então, é, deixa eu botar aqui, ó, características importantes. Vou encerrar por agora. Descansa nessas férias e a gente pega essas aulas de vez em quando para poder não deixar com que a mente esfrie, tá bom? Então, vou encerrar por agora, vou mandar esse vídeo lá no grupo e vamos ver se o Yuri também assiste, porque eu acho que é interessante, é importante a gente se preparar já para o próximo trimestre, né? Na verdade, Uhum. não mudou o trimestre, né? O trimestre continua o mesmo. É, Então, muito obrigado. Vou encerrar aqui, tá bom? Tchauzinho. tá bom. Tchau.